CRT News de volta em mais uma super entrevista. Estamos recebendo a Fernanda Dutra. Ela é palestrante, professora e escritora com 2 livros já publicados, O Efeito Melão e Inovação Não Violenta. Em 13 anos de atuação no segmento de desenvolvimento humano, Fernanda constatou que, embora os trabalhos relacionados a esse problema, que é o chamado CNV, tivessem um direcionamento voltado à autoajuda, mas se voltou principalmente ao meio empresarial, onde esse conhecimento se fazia mais necessário. Que interessante, bem-vinda, Fernanda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. A gente fala em comunicação não violenta, né? A gente pensa em televisão, em mídia, mas você foi num foco muito interessante que é o empresarial, né? E onde tem realmente essa necessidade. Exatamente, e as pessoas se recolhem, elas não fazem muito, né? Conta um pouquinho do teu trabalho e como é que você chegou lá. Sabe que o meio empresarial, na minha opinião, é o que mais precisa da comunicação não violenta, porque ali é o meio que a violência é velada. Uhum. O próprio... E tipo assim, você está sendo pago para aguentar tudo isso, né? É isso. O próprio autor da comunicação não violenta, que é o Marshall Rosenberg, ele chegou em vida, ele morreu em 2015, mas em vida ele chegou a afirmar que onde ele mais viu violência no mundo foi dentro das organizações. E a gente está falando de uma pessoa que era mediadora de conflito de guerra. Nossa. Né? Uhum. E aí muitas vezes as pessoas falam, mas por que ele viu mais violência ali? Porque de alguma forma na guerra as pessoas sabem o que vão encontrar. E na organização as coisas são tão veladas que muitas vezes as pessoas não conseguem se proteger da violência que não está explícita. Né? Uhum. Então, tratar esse assunto dentro das organizações, no começo do trabalho, tem 13 anos que eu sou consultora, que eu sou palestrante, mas eu já trabalho há 30 anos. E como é que acontece? Eu falei com dor porque é denúncia. Mas assim, com comportamento humano e esse meio empresarial, infelizmente, tem muito mesmo dessa violência, dessa dificuldade, dessas dicotomias, enfim. Mas isso acontece assim pela subordinação? É o maior oprimindo o menor? Como é que acontece? Por que acontece isso? Olha, eu diria que o medo é um dos alavancadores da violência. Uhum. A gente vive numa sociedade que vive pelo medo, né? A gente tem medo de perder o espaço, a gente tem medo de não ter o teu emprego, você tem medo de não ser aceito na sociedade, você tem medo que aconteça alguma coisa com seus filhos, por isso que você, às vezes, numa superproteção acaba violando, porque você não deixa eles viverem, né? Uhum. Então, o medo, ele é um dos instintos que a gente tem, e o medo ele gera uma reatividade, né? O medo ele é uma base assim de instinto, ele é bom, né? Porque é um instinto, não é à toa que ele existe para nos proteger de alguma forma, mas quando o instinto nos domina, o que acontece? O medo ele leva a gente a ter uma ilusão de um controle sobre as coisas. Eu não tenho controle sobre as coisas, então isso gera uma frustração. Uma das coisas que mais tornam as pessoas violentas são as feridas, né? Frustrações fazem as pessoas se tornarem violentas. Então, não tenho controle sobre tudo, isso me frustra, totalmente inconsciente, né? Então, eu acabo tendo ações que violam outras pessoas, né? Então, eu estou frustrada porque eu não consegui ter a carreira que me puseram quando criança, que era a carreira ideal. Uhum. Né? Então, isso inconscientemente estou frustrada com isso, e aí eu começo a provocar coisas para que eu se apareça mais do que o outro, para que o outro que se deu bem não se dê tão bem. Então, são coisas que acontecem não por falta de caráter ou porque as pessoas querem, mas eu acho que tem um processo inconsciente muitas vezes. Inconsciente, que coisa. E aí geram todas essas questões. Tem a questão da liderança que oprime, ainda tem, claro. Mas eu acho que tem entre os funcionários, entre os colaboradores também acontece. Eu não sei se isso é perceptível para você, mas eu vejo muito isso. Uhum. E que aí seria uma competição, né? A competição, pautada na escassez, né? Então, se a gente puder tratar um pouco a escassez, dá para entender melhor esse processo. E aí, no caso, como você estava explicando, o medo é o alimentador disso, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Marshall que ele falava isso. Ele falava assim, o que mais canaliza a violência é o medo. E eu concordo, né? Eu concordo porque, na verdade, a gente tem 3 instintos básicos. Uhum. Tem o medo, a raiva,
né? E a carência, vamos dizer assim, né? Explosivo esse trio, né? Não é trio explosivo. Porque assim, por que a gente tem medo? Por fato de eu ter medo, eu não me atiro do 10º andar, né? Então, eu me protejo. A raiva, ela é uma proteção também, porque se alguém me ataca, a minha raiva me protege. Inclusive, pessoas com raiva, elas ficam mais fortes. Mais forte. Né? Fisicamente e emocionalmente. A raiva te dá uma proteção. E a carência é meio que para procriar mesmo, né? A gente tem uma carência. Só que o que acontece? O medo, ele gera frustração, porque eu começo a ter uma ilusão de que eu tenho controle de tudo e não tenho, e gera frustração. A raiva gera reatividade. E a reatividade nunca é boa, né? Porque toma lá da cá, né? E a carência gera o senso de escassez, né? Então eu começo a achar que não tem para todo mundo, que não é suficiente para todo mundo. Então, se eu estou olhando com esse senso de escassez, eu começo a provocar violência, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 águas, você não tem nenhuma, mas eu falo, não, peraí, eu preciso me garantir, porque pode faltar, e eu te deixo com sede. Isso é violento, né? A escassez, ela gera essa sensação da falta, de não vai dar, eu tenho que me garantir, eu tenho que ter para mim, né? Então, teve um momento na pandemia que isso apareceu muito forte. Sim. Lá no começo, que tinha coisa da máscara, do álcool gel, que sumiu. Papel higiênico. Papel higiênico. Esse senso de escassez é muito violento, né? Porque eu faço um estoque, porque eu tenho dinheiro para fazer um estoque, e dane-se os outros que eu vou ficar sem. Até irracional, né? Não é? Então, isso são movimentos que são do nosso instinto e que, de alguma forma, geram violência. E aí, o que é o antídoto disso, né? Porque, lógico, se é um instinto, ele está em você, ele existe por um motivo. Mas como que eu consigo que isso não me domine? Né? Eu falo que o antídoto do medo se eu quero ter controle de tudo, é ter um pouco mais de fé. Né? Um pouco mais de confiança. Fé, vamos traduzir para o meio empresarial, confiar. Confiar mais nas pessoas, confiar mais no processo, confiar mais no ciclo. Se eu confio, eu começo a gerar um clima organizacional, por exemplo, em que as pessoas confiam umas nas outras e elas pensam mais sistemicamente. Né? Eu confio em você, eu sei que você não vai tirar vantagem sobre mim, nem eu vou tirar sobre você. Então, a gente vai achar soluções que tem para as duas, que as duas vão se dar bem. Né? Você diz assim, uma atitude de confiança dentro do ambiente de trabalho. Isso. Mas assim, se de repente você está no ambiente, está claro que a chefia está te atacando, né? Que você é um alvo. Né? O que fazer? Vai ser uma resposta talvez não tão politicamente correta, mas eu acho que assim, se eu sinto que eu estou num ambiente em que eu não sou respeitada e que a chefia não consegue promover o mínimo de cultura de uma segurança psicológica, de um ambiente que eu me sinta bem, que eu possa confiar, é um grande sinalizador de que ali não é o lugar para eu ficar. Quer dizer, não dá para mudar isso realmente. Eu não vou ser kamikaze e pedir demissão e passar necessidade, não é isso. Mas eu posso começar a me mobilizar para estar num lugar que eu esteja mais saudável, psicologicamente falando. Porque o problema é eu entrar naquele processo da reclamação e não ter nenhuma ação com aquilo, né? Mas essa base de confiança é muito importante. Só para finalizar, né, o antídoto da raiva, né, é a amorosidade. Trazendo para uma linguagem organizacional, o que é amorosidade? É muito dessa comunicação, muito dessa linguagem da comunicação não violenta, da empatia, do compreender que a necessidade do outro é diferente da minha, que o outro age de uma forma que às vezes me incomoda, mas porque ele enxerga num ponto de vista diferente do meu. Né? Então, essa amorosidade te abre um canal empático. E o último instinto que eu trouxe, que é a carência, né? Se eu estou com um senso de escassez, é trazer um pouquinho mais de senso de abundância. E o senso de abundância, ele te traz retornos incríveis, porque você começa a sentir que tem lugar para todo mundo, que se eu fizer o meu melhor, eu tenho o meu espaço, que eu não preciso ganhar espaço
ferrando ninguém, né? Eu tenho uma história, assim, quando eu estava ainda, antes de eu ser consultora, eu estava grávida, né, na empresa, e aí tem aquela coisa do senso de escassez. Não, você está grávida, você perde seu espaço, né? Tem umas... Sim. E eu agi pelo contrário. Eu falei assim, não, eu quero fazer o meu melhor. Então eu lembro quando eu saí de licença maternidade, eu tinha 10 anos de empresa, eu trabalhava no RH, eu tinha os clientes internos, né? Então tinha mais de 15 clientes internos, eu tinha um arquivo que eu colocava assim, como era cada cliente que eu atendia. Personalidade, o que ele gostava, como ele gostava de ser atendido, macetes que eu ganhei em 10 anos, né? Tava tudo ali. Todos os projetos que estavam acontecendo, o cronograma, dicas de lidar, e eu tinha tudo isso muito organizado, e eu fui estruturando mais e mais. Aí a pessoa que ficou no meu lugar, eu fui lá e ensinei tudo. Aí eu ouvi de algumas pessoas assim, Fernanda, você é louca. Você passou toda uma experiência de 10 anos na sua empresa para alguém mastigado, né? Eu falei, não tem problema, eu quero que ela se dê bem, eu quero ficar em paz na minha licença, que tá tudo rodando e que eu não prejudiquei ninguém. Tá tudo bem. Aí essa vez a pessoa falou assim para mim, ela vai ficar no seu lugar. Tá bom. Fui, tirei minha licença, 4 meses mais um de férias, voltei feliz. Ela ficou no meu lugar. Só que eu fui promovida. Né? Então, assim, ela realmente ficou no meu lugar. Só que eu pude ocupar um cargo maior, eu pude ter... Então, eu acho que quando a gente trabalha esse senso de abundância, você cresce, o outro cresce, né? Então, quando a gente aplica a comunicação não violenta nas organizações, a gente faz esse deparo, aquilo que é utópico, filosófico, mas como que eu faço para trazer aqui de uma forma concreta e prática para a organização? Quais são os comportamentos que a gente precisa estimular? Sim, porque você vai fazer o trabalho de cima para baixo, né? De cima para baixo. E você tem que conscientizar os líderes, né? Isso. É uma situação um pouco delicada, né? Como é que você faz isso? A gente trabalha de dentro para fora, né? Então eu não conscientizo o líder para cuidar do outro. Primeiro você, né? Quais são os seus vieses, quais são os seus paradigmas, que crenças que estão vindo aí, que padrões de comportamentos que você tem que impede que esse processo entre na sua liderança. Porque às vezes ele nem percebe o líder, Não percebe, né? Ele não percebe, ele está moldado na sociedade, sabe? Então a sociedade já te moldou que tem que ser daquela forma, e a pessoa faz inconscientemente, ela nem percebe mesmo. Nossa, parabéns pelo teu trabalho. É difícil, mas é uma coisa muito necessária, né? Eu não sei, eu sou suspeita. Mas eu adoro, eu tenho muita paixão para o que eu faço mesmo. Fernanda, e passa as tuas mídias, onde tem artigos teus, como é que o pessoal te acompanha, teus livros? Meus livros, Inovação Não Violenta, tem o Efeito Melão. Eu tenho um Instagram, inclusive, para cada um, que é o Efeito Melão e Inovação Não Violenta. No Instagram eu estou como fernandadutra.cnv, de Comunicação Não Violenta, né, CNV. Tenho da minha empresa, que é o Inova Fly Flow. A gente trabalha muito com a inovação baseada nessa visão mais humanista, né? YouTube da Fly Flow, tem o site www.flyflow.com.br, LinkedIn, Face, eu estou como Fernanda Dutra, enfim, estou bem acessível. Assim. Eu demoro para responder, tem uma assessoria que me ajuda, mas eu sempre respondo tudo. Perfeito, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, muito obrigada. O VRT News fica por aqui.